Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jaruno, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 8 da disciplina Eletrônica 1, no período 2020.1. Aula de hoje, os transistores de efeito de campo. Esses são os assuntos que vamos ver na aula de hoje, né? Então, vamos entrar aí na nossa segunda unidade, em que vamos ver os dois tipos de transistores, né? Mas vamos começar pelos transistores de efeito de campo, seguindo aí, né, a sequência do livro do Cedric Smith. Tá? Esses são os assuntos, então, tá? Que vamos dar uma passada por eles. Né? Leituras recomendadas. Tá? Então vejam aí o capítulo 4, tá? Todo. Tá? Mas lembro que alguns tópicos, tá? Eles são talvez um pouco mais avançados, né? Como o 4.8 e o 4.9. Né? O 4.8 ele fala, né, sobre as capacitâncias internas, né, do nosso transistor MOSFET, tá? Tipo enriquecimento. E a seção 4.9 é uma análise da resposta à frequência. Tá? A parte 4.9 é um pouco mais tranquilo, tá? É aquela parte que mais ou menos vai envolver você encontrar os polos, né? Então é bem simples de acompanhar. Tá? E tem também a seção 4.11 que fala sobre o transistor do tipo depleção, né? Que é, assim, é bem simples, tá, de acompanhar, mas é um circuito que ele é utilizado mais quando você tem também aplicações em alta frequência. Então, né, para essa disciplina aqui, vamos nos reter mais às outras sessões. Tá? Todas as outras sessões você pode ler normalmente. Problemas, deixo aí esses 5 problemas, tá, para vocês ir treinando, mas lembro, né, são problemas de resolver. Tá? Não é problema do tipo implementar ou projetar, que é o que vamos estar cobrando nos nossos exercícios de avaliação. Tá? Bom, então vamos aí para a nossa aula. Então, pessoal, começamos nossa segunda unidade, né, que vai ser uma unidade sobre transistores. Né? Os transistores, né, são componentes eletrônicos, né, semicondutores, no qual eles apresentam normalmente, tá, três saídas, tá? 3 conexões, né? Algumas vezes 4, tá? Dependendo da tecnologia. Né? No capítulo 4, vamos ver os transistores do tipo MOSFETs. Né? São os transistores de efeito de campo, né? Com um tipo de tecnologia aqui bem característica. E no capítulo 5, vamos ver os transistores de junção, também com um tipo de tecnologia conhecido como tecnologia bipolar. Tá? Aqui estou mostrando aqui alguns tipos de encapsulamento de transistores, né? Esse aqui é o bem comum, né? Esse encapsulamento aqui você consegue potências médias aí, né? Até correntes da ordem de 100 mA, né? Até talvez os 200, 300, né? Esse aqui já é para correntes mais altas, né? Um encapsulamento, inclusive, com capacidade de você colocar aqui um dissipador térmico, né? Que ele esquenta. Né? Já esse aqui são os SMDs, né? São baixa potência, né? E esses aqui são uma tecnologia conhecida como tecnologia de base ou porta isolada. Tá? Esses aqui seriam de uso para altas tensões, tá? Para talvez uso industrial, né? Uso na área de elétricas, no tratamento de sistemas de energia, né? Enfim. Pois bem, vamos começar então, tá, no capítulo 4, que é o capítulo destinado aos transistores de efeito de campo. E o que seria um transistor de efeito de campo? Né? Um FET, né? Transistor de efeito de campo, né? Isso aqui em inglês. Field Effect Transistor. Né? O que seria isso? Né? O que seria um transistor de efeito de campo? Tá? Basicamente, né, todo transistor, né, você vai controlar a corrente que passa, né, nos terminais,
por meio ou do gate ou de uma base, né, dependendo da tecnologia aí. E aí você vai controlar de alguma maneira. Tá? Quando essa maneira na qual você vai controlar a corrente que você tem interesse em controlar, quando você faz isso por meio de campo elétrico, então você diz que você tem um transistor de efeito de campo. Né? Normalmente, os transistores de efeito de campo, né, você vai colocar um potencial elétrico ou uma diferença de potencial elétrico e vai gerar um campo elétrico. Né? Normalmente, o fato de você ter um campo elétrico vai significar que ele não opera com corrente elétrica. Tá? E aí, normalmente, esses transistores de efeito de campo, eles não possuem uma potência elevada para você fazer o controle da corrente do dreno. Tá? No caso geral de transistores de efeito de campo, vamos ter aí o dreno e o fonte. Tá? E aí, como o campo elétrico ele depende da diferença de potencial, né? Então você vai ter que, normalmente, a corrente no dreno ela vai ser uma função que depende da tensão, né, na sua porta ou no seu gate. E o que seria transistor, né, do tipo MOS? Né? O que seria então um MOSFET? Tá? Nós sabemos que FET é transistor de efeito de campo. Né? O que seria MOS? MOS é uma espécie de tecnologia de fabricação. Tá? A sigla MOS significa metal óxido semicondutor. É uma camada que você vai ter lá no seu circuito, né, integrado, no qual você vai ter metal, essa partezinha aqui azulzinha, né? Você vai ter o óxido, que é essa partezinha aqui cinza, né? E você vai ter o semicondutor, que é essa camada aqui, né, mais baixa aqui, né? Claro que você tem outras camadas, como o polissilício ou algum óxido especial, né? Enfim, tem várias peculiaridades no tipo de fabricação desse tipo de circuito, mas o fato é que existe uma tecnologia apropriada para fabricar esse tipo de transistores em circuitos integrados, né, que é as chamadas tecnologias VLSI, né, ULSI e assim por diante. Tá? Eu não vou comentar tanto aqui, né, tem uma revisão sobre o livro, mas eu vou dar apenas uma ideia. Tá? Basicamente você vai ter aqui tá? Isso aqui seria basicamente uma revisão, tá? Sobre como funcionaria a física, né, de dispositivos transistores de efeito de campo com tecnologia metal óxido semicondutor. Né? Então teremos aí um dreno, um gate e um fonte. Né? Basicamente eles são simétricos. Tá? Então como é que você diferencia o fonte, né, e o dreno? Né? Como é que você diferencia isso? Né? A fonte, normalmente, você vai ligar ela ao substrato. Tá? Essa ligação ela pode ser uma ligação feita, né, externamente. Né? O que eu quero dizer é que talvez um pouco mais à frente. Né? Essas camadas aqui de metal elas formam umas trilhas, né, que em algum momento você pode chegar lá e juntar. Né? Essas trilhas elas vão para os chamados pads, né, dos dispositivos eletrônicos, no qual você vai ter os pinos de saída. Né? Então, lá internamente, né, você pode juntar, né, essa trilha com essa em algum momento, né, e depois encaminhar para uma única saída, que seria o fonte. Tá? Pois bem, como é que funciona o transistor de efeito de campo? Tá? Eu não vou entrar nos méritos de fabricação, tá? Mas basicamente teremos o quê? Uma região, né, de semicondutor dopados com impureza do tipo N. Isso tudo em cima, né, de um semicondutor já dopado com a impureza do tipo P. Ou seja, o substrato é todo do tipo P. Tá? E aí você vai formar uma região nesse substrato seu P, que é uma região dopada por impurezas do tipo M. Tá? Você vai formar ali uma certa região ali. São duas regiões, né? E elas vão estar separadas, tá,
por um óxido aqui. Na verdade, essa dopagem aqui ela é feita com esse óxido já aqui em cima, tá? Então essa é a grande sacada talvez da tecnologia, a VLSI, que é essa técnica aqui de fabricação, né? Você coloca as máscaras e quando você vai fazer a dopagem aqui, esse material de óxido ele já está aqui em cima. Então ele mesmo funciona como uma barreira, tá? Para que você não consiga dopar essa região aqui do meio, tá? Bom, então você tem aí essas duas regiões, né? N mais essas três regiões, na verdade, né? O gate, tá? Ele está isolado, tá? Ou seja, você tem um óxido aqui, então o óxido ele funciona como um material isolante. Então, embora você tenha um contato físico aqui, né? Mas é como se você tivesse uma resistência muito alta aqui. É equivalente a você ter um capacitor. Você tem uma área e você tem um dielétrico aqui no meio, né? Então, basicamente é como se fosse um capacitor isso aqui, uma capacitância bem baixinha, tá? E aqui você tem o dreno, né, o gate, né, tá ligado com esse valor, né, e o fonte está ligado com esse seu substrato. Bom, vamos analisar um pouco, tá, essa configuração aqui, tá? Então temos uma região P e uma região N, tá? Essa região aqui, ela não tem contato com o gate, tá? O gate ele está meio que observando isso aqui, mas de forma isolada, quase como uma capacitância, né? Então, se nós olharmos esses terminais do dreno até o fonte, né, temos aqui uma região NP, N, certo? Quando você tem uma região PN, tá? Nós comentamos, né, que quando você tem um material do tipo P e um material do tipo N, né, no nosso dispositivo de diodo, nós formamos aí uma região, né, de junção, né? Temos ali a junção entre as duas regiões, que é chamada junção PN, tá? E junção PN, elas vão ter características do tipo diodo, tá? Então é como se você tivesse um diodo apontando para cá e um diodo apontando para cá. Bom, o que acontece então se você tentar passar uma corrente entre o dreno e o fonte, né? O que é que acontece? Esse diodo aqui, dependendo da tensão, né? Se você quiser uma tensão positiva de dreno para o fonte, esse diodo aqui não vai deixar. Tá? Se você quiser também uma tensão contrária, esse diodo aqui também não vai deixar. Tá? Então, ele vai funcionar aqui como se você tivesse uma alta impedância entre o dreno e o fonte. Tá? Se eu aplicar, então, uma diferença de potencial entre os terminais dreno e fonte, tá? Aqui o símbolozinho é S, né? Porque do inglês é source, tá? E aqui a porta, o símbolo é G de gate, tá? Então, aplicando essa tensão aqui, né, esse diodo aqui acaba não deixando a corrente circular. O modelo dele seria uma alta impedância, uma resistência muito grande, né? E a corrente é praticamente zero, tá? A corrente que vai circular no seu dreno é zero. Bom, aqui temos, tá, esse nosso, tá, transistor agora. Vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar o fonte dele, tá, e vou aterrar, vou colocar no zero, tá? E vou aplicar uma tensão, né, nessa nossa porta aqui, tá? Isso sem colocar nada aqui no meu dreno, tá? O que é que vai fazer? O fato de eu ter essa tensão, né, no capacitor aqui teríamos então que entre os dielétricos aqui do capacitor teríamos um campo elétrico. E aí o que acontece aqui, esse campo elétrico, né, causado pela diferença de potencial, né, o campo elétrico ele é causado pela diferença de potencial, tá, pessoal? Então, eu vou ter uma diferença de potencial, né, entre a nossa porta, né, e o substrato, né, que está ligado no S. Essa diferença de potencial ela gera um campo elétrico, e esse campo dielétrico nessa superfície aqui, né, vai fazer com que alguns portadores de carga negativa eles se aproximem, tá, dessa superfície aqui na qual estamos recebendo um campo elétrico. Tá?
E aí você forma, tá, uma espécie de o que é chamado de canal N, tá? Então você forma uma espécie de canal no qual aquela configuração antes que você tinha PN, que era do diodo, ela pode ser superada, né, através desse canal aqui, tá? Então seria equivalente, tá? Vamos dar uma olhada aqui então nesse canal que é formado, tá? Então você vai formar uma região aqui na qual você vai ter, nota que você tem, vamos pegar essa figura aqui, tá? E vamos olhar ela de cima aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? Olhando para ela de cima, temos essa visão aqui. Então temos aqui o nosso polo silício, a região aqui N, né? Essas duas regiões aqui em verde seriam essas duas aqui, tá? E aqui embaixo desse polo silício teríamos aqui, né, esse canal. Então nota que temos aqui um comprimento, tá? Temos aqui um comprimento, tá? E temos aqui uma largura, tá? Então essa resistênciazinha aqui, nós podemos ver esse canalzinho aqui como sendo uma espécie de resistência, tá? Na qual a resistência ela vai ser proporcional, né, a esse comprimento aqui, que é L, né, que é conhecido como comprimento do canal, tá? E esse W, tá? Ele estaria aqui agora nesse sentido, né, o W, tá? Esse W aqui, né, tem a ver com esse comprimentozinho aqui, né, dessa minha região N, né? Ele é chamado de largura do canal, tá? Claro que também tem aqui uma profundidade que vai depender da tensão, né? A diferença de tensão que a gente vai colocar aqui, tá? Mas o fato é que para que esse canal ocorra, né, essa minha tensão entre o gate, né, e a fonte, né, ela tem que ser maior, né, do que uma certa tensão de limiar, que vamos chamar de VT, tá? Então, quando o VGS ele for acima de VT, a gente cria aqui, né, esse nosso canalzinho aqui, canal N, né, chamado de canal virtual. Né? Na verdade não é virtual, você cria mesmo um canal, né, mas é um canal induzido, tá? Esse aqui é o nome correto. Né? É um canal induzido, é assim que é chamado. Né? Claro, esse canal ele começa a aparecer a partir do momento que você passa essa tensão de limiar, ele começa a existir, tá? Se no caso sua tensão ela não for maior do que essa tensão de limiar, né, essa sua tensão BGS, você não forma canal e, portanto, você não pode passar uma corrente elétrica aqui, tá? Então note aí, tá, que a espessura, inclusive aqui, né, a profundidade, né, desse canal induzido, ela vai ser proporcional a VGS menos VT. Né? Então isso aqui tem que ser proporcional. Primeiro tem que ser maior do que zero, né, para que você tenha alguma espessura. Né? Então a resistência, né, é como se isso aqui formasse uma resistência. Né? Então essa resistência vai ser, na verdade, inversamente proporcional, né, a VGS menos VT. Né? Quanto maior o VGS menos VT, maior vai ser, né, essa área aqui. Né? Note que a área, né, ela é proporcional a W e a VGS menos VT. Basicamente, né, claro, aqui vamos formar então essa resistência, né? Note que essa resistência é proporcional a L e inversamente proporcional a W. Isso, tá? Estou considerando que eu não estou aplicando nenhuma tensão aqui, tá? Nesse meu potencial, tá? Não estou aplicando nada entre os terminais do dreno e do fonte, tá? Então, quando não aplico nada, temos essa resistência aqui. E qual o problema que vai ocorrer quando eu aplicar uma tensão? O problema é que quando eu aplicar uma tensão VDS, tá? Imagine que eu aplico uma pequena tensão aqui no VDS. O que é que vai acontecer? Essa tensão ela vai ser, né, se eu aqui tiver VDS, eu sei que aqui eu tenho zero. Né? Então daqui para cá, né, essa minha camada aqui, ela vai funcionar como uma resistência. Então é como se eu tivesse tensões diferentes dentro desse meu canal aqui, tá? Né? Claro, nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, o meu canal está com VDS, mas nesse ponto aqui, o meu canal está com a tensão de 0 volts.
Tá? E aí, o campo elétrico ele é proporcional a essa diferença de tensão aqui. Tá? Então, se aqui eu tenho uma tensão de VGS, nesse ponto aqui, e aqui eu tenho VDS, tá? Então a diferença de potencial aqui é VGS menos VDS. Já aqui, a diferença é VGS menos zero, ou seja, é maior. Né? Então é como se o campo elétrico, logo aqui no comecinho desse canal, ele fosse pequeno. Né? E aí ele vai aumentando aos poucos, tá? À medida que você vai tendo uma maior diferença de potencial. Tá? Claro, também estamos considerando que o nosso VDS ele é menor do que o VGS menos VT, do que essa tensão de limiar aqui. Né? E aí o seguinte, tá, pessoal? Quando a gente está nessa região, isso aqui é o que a gente chama... Então, nessa região, tá, pessoal, é o que nós chamamos de região de triodo. Tá? É como se nós tivéssemos aqui uma espécie de resistência variável, que ela depende do VDS. Tá? E aí o que acontece? É como se a resistência nesse lado de cá ela fosse um pouquinho maior. Né? Por quê? Porque a área transversal aqui dessa resistência está menor. E nesse lado de cá, a resistência é menor. Tá? Então é como se você tivesse, tá, nesse lado de cá, uma resistência maior. Tá? Porque você tem uma área transversal menor. E aí, aos poucos, essa área vai aumentando, você vai tendo uma resistência maior, menor aqui nesse ponto. Tá? E claro, você integrando tudo. Tá? Mas o fato é que essa resistência ela acaba dependendo do VDS. Tá? E aí, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas você tem uma expressão, né, para essa corrente que vai passar no dreno em função da tensão VDS. Tá? E essa corrente, né, note, ela vai... Note que você pode, inclusive, colocar o VDS em evidência, né? Passar para cá dividindo, e você vai ter uma componente aí que depende de VDS, ou seja, você vai ter uma espécie de resistência variável em função de VDS. Tá? Então isso é chamado de região de triodo. Tá? Lógico, essa região ocorre, né, se o VDS, né, ele, claro, é maior do que zero, e se ela é menor do que o VGS menos VT. Tá? Esse VGS menos VT, às vezes é referenciado como VOH. Tá? Isso é um parâmetro bem específico. Tá? Mas aqui vamos considerar VGS menos VT mesmo. Tá? Nós sabemos que para o circuito estar funcionando, né, esse valor aqui de VGS menos VT tem que ser maior do que zero. Tá? Senão ele está em corte. Né? Então, você tendo um VDS que é menor do que isso, né, essa sua corrente ela depende do VDS. Né? Ou seja, é quase como se tivesse uma resistência aqui. Você aumenta a tensão, aumenta a corrente. Tá? E assim por diante. Bom, mas o que acontece se você sair aumentando ainda mais o VDS? Tá? Bom, então, o que acontece? Né? Se você aumenta muito o VDS, né, esse campo elétrico aqui, quando você aumenta o VDS acima de VGS menos VT, essa diferença de tensão aqui acaba ficando, de certa forma, essa diferença potencial aqui entre esse e esse acaba ficando negativo. Né? Então é como se houvesse uma inversão de campo. Tá? Mas, o que acontece? Acaba que esse efeito, né, ele vai gerar um chamado estrangulamento do canal. Tá? Esse canal ele vai ficar com uma pontinha aqui só, tá vendo? E aí, o que ocorre é uma saturação. Tá? Aquela expressão que nós tínhamos, ela satura. Tá? E o que se verifica é o seguinte. Quando a tensão VDS aumenta o suficiente, você pode aumentar o VDS ou diminuir. Acima daquela tensão, a corrente fica praticamente constante. Tá? Praticamente constante. Então, é quase como se você não tivesse uma corrente aqui dependendo da tensão. Né? Fica uma fonte constante. Tá? O modelo seria algo do tipo aqui. Tá? E aí, então, de quem vai depender essa corrente? Tá?
vai depender única e exclusivamente da tensão VGS, ou seja, da tensão gate-fonte, né? Porta-fonte. Tá? O que vai acontecer ali, né, é que quando, né, o seu VDS for maior do que o VGS menos VT, né, a expressão onde você tinha, naquela expressão anterior, onde você tinha VDS, é como se você ficasse com VGS menos VT. E aí você vai escrever a equação final, ela vai ficar essa equaçãozinha aqui, na qual a corrente ela só depende do que a gente colocar no gate, tá? na nossa porta e na nossa fonte. Atenção, porta-fonte, né? Ou gate source. Né? Eu esqueci de avisar, né? Esse KN' aqui é chamado de parâmetro de transcondutância. Tá? E ele depende do processo de fabricação, né? E do tipo do transistor, se o canal é tipo P ou é tipo N. Né? Esse aqui no caso seria o KN', seria parâmetro de transcondutância do transistor com canal N. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa região de saturação. Tá? O fato é que essa fontezinha de corrente aqui ela é controlada somente pela tensão gate source. Tá? Então isso é uma boa característica, por exemplo, para fazer amplificadores. Né? Ou seja, o seu amplificador ele depende somente da entrada, e não, né, por exemplo, da carga de saída ou da alimentação da saída. Então, temos aqui um resumo, tá, pessoal, de como funciona o transistor do tipo MOSFET, canal N. Tá? E esse aqui é o transistor, vocês vão ver que tem vários tipos de MOSFET. Tá? Esse aqui é o do tipo enriquecimento, tá? Que é o mais comum. Tá? Então vamos lá. Em resumo, tá? Esse resumo aqui é o que vai importar para a gente. Né? São as três regiões principais que o transistor de efeito de campo ele funciona. Tá? Primeiramente, temos que verificar se ele está na região de corte ou não. Tá? Se ele estiver na região de corte, não passar nenhuma corrente aqui. Isso aqui é um circuito aberto. Corrente D igual a zero. Né? Como é que eu sei se ele está na região de corte ou não? Depende apenas dessa tensão aqui, VGS. Tá? Se ela estiver acima da tensão de limiar, que é VT, então ele sai da região de corte. Se estiver abaixo da região de limiar, né, ou seja, se o VGS menos VT for menor ou igual a zero, então você está aí na região de corte. Tá? Então, já é. Tá? Na região de corte não passa corrente nesse circuito. Tá? Bom, quando esse VGS menos VT ele fica positivo, tá? Ou seja, você consegue tensão entre o gate e fonte suficiente para passar esse nível de limiar e construir, né, um canal induzido no seu MOSFET, aí você pode estar em uma dessas duas regiões, tá? Ou região de triodo ou região de saturação. Tá? A região de triodo, tá, é uma região na qual a sua tensão VDS ela é ainda menor do que VGS menos VT. Tá? Se isso aqui ocorre, a sua resposta na corrente, né, ela depende da tensão VDS. Né? Se essa tensão aumenta bastante, né, se VDS vai para acima de VGS menos VT, né, inclusive se você pegar essa continha aqui, né, pega o VDS aqui e coloca igual a VGS menos VT, né, que é o ponto em que satura. Né, a partir disso, o resultado é esse. Né? Então, quando você substitui aqui, o que, é que vai acontecer? Você vai ter um VGS menos VT ao quadrado menos meio de VGS menos VT ao quadrado. E aí aparece esse KN' sobre 2W sobre F. Tá? Né? Então, quando a tensão de VDS ela passa a VGS menos VT, né, a sua corrente ela passa a não depender mais do VDS, ela depende somente da tensão entre a porta e a fonte, tá, pessoal?
Então isso aqui é um resumo, tá? E aí temos também, né, o transistor de canal P. No transistor de canal P, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter esse símbolozinho aqui, né? Nota que é um símbolo parecido, tá? Sendo que só muda os sentidos das setas, tá? Nota que a setinha está sempre na fonte, tá? E aí o seguinte, tá? O que é que vai ocorrer aqui? Quais são as fórmulas para esse tipo de transistor? Primeiro, antes a gente tinha a tensão do gate, né, para a fonte, né, gate source. Né? Agora vamos ter tensão fonte para gate, né, ou tensão fonte para porta, né, positiva para cá. Né? Ou seja, essa tensão aqui positiva, eu polarizo, tá? Eu tiro esse meu transistor, eu consigo formar o canal P induzido. Tá? É bem semelhante à análise, né? Mas as fórmulas elas vão ser parecidas. Note que as fórmulas aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Tá? Para trabalhar com transistores do tipo canal P. Né? Onde tinha VGS, passa a ser VSG. A tensão de limiar, vamos chamar de VT. Tá? Embora que em algumas tecnologias, essas tensões aqui elas podem ser diferentes. Tá? A tensão de limiar para o transistor de canal P e de canal N, né, às vezes com o mesmo fabricante, dependendo de como está sendo projetado, elas podem ficar diferentes. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Aqui eu estou assumindo que essa aqui é a tensão de limiar para o transistor do tipo P, né, do canal P. E aqui a mesma regrinha, tá? Se o VSG menos VT for menor ou igual a zero, estamos na região de corte. Se for maior, é possível construir um canal induzido, o canal agora do tipo P, e aí você pode ter corrente. Aí aqui agora, note que a tensão, né, que estamos aplicando é entre fonte e dreno. Então, o que era VDS agora passa a ser VSD. Né? E a corrente de dreno, né, ela antes entrava no dreno, agora ela sai do dreno. Tá? Essa é a única diferença desses transistores aqui. Então, se você for ver a fórmula, é basicamente a mesma. A fórmula é a mesma. O que vai trocar, onde tem VGS passa a ser VSG, onde tem VDS passa a ser VSD. Tá? E o sentido da corrente do dreno, em vez de estar entrando no dreno, ela agora sai do dreno. Tá? Então, essa é que são as direções aqui que estamos adotando. Tá? E aí também temos a região de corte, região de triodo, tá? E região de saturação, igual como tinha no circuito anterior. E como fazemos para analisar circuitos com transistores? Tá? Isso aqui vai valer tanto para transistores do tipo MOSFET, como para transistores de junção, que vamos ver no capítulo 5. Tá? Mas enfim, para fazer esse tipo de análise, a primeira coisa a fazer é encontrar o ponto de operação. E o que seria esse ponto de operação? Também chamado de polarização. São as correntes médias, tensões médias do nosso circuito. Tá? Então, a primeira coisa que temos que fazer é fazer uma análise dos valores médios, tá? No regime de corrente contínua, tá? No regime CC. Dado o circuito, vamos calcular quem é o VGS. Dado o VGS, a gente sabe quem é o ID. Né? Ou se a gente tem o ID, a gente sabe quem é o VGS, assim por diante. Né? E dependendo da situação, também vai ser necessário calcular o VDS. Tá? Se estiver na região de triodo, vamos ter que saber quem é sim o VDS. Tá? Mas se nós garantirmos que o nosso VDS, né, esse aqui, ele seja sempre maior do que o VGS menos VT, então vamos garantir que o nosso transistor não vai depender do VDS, então isso aqui nem seria necessário. Tá? Esse aqui pode ser necessário ou não, dependendo da região que você está trabalhando. Uma vez que você vai encontrar o ID e o VGS, você pode desenvolver os modelos para pequenos sinais. Tá? Então, uma vez que a gente fizer isso, a gente vai ter sim que considerar o nosso ID como sendo o médio mais o variável, né? E o VGS sendo o médio mais o variável. Tá?
Tá? Basicamente, o que é que estamos fazendo aqui? Estamos fazendo nossa aproximação linear. Então, temos aí uma componente DC, né? E uma componente de primeira ordem, pequenos sinais. Basicamente, uma coisa parecida com o que a gente já fez. Por exemplo, quando analisamos o modelo de pequenos sinais para diodos. O que veremos então nas próximas aulas. Tá? Vamos ver a questão da polarização, né, e os modelos para pequenos sinais. Então, eu recomendo já que vocês leiam a seção no capítulo 4 sobre métodos de polarização. Tá? E estudem para a gente tirar dúvidas sobre isso nas nossas aulas síncronas. Tá? Eu vou cobrar isso de vocês. Bom, essa parte de polarização, inclusive, tá? Ela vai valer não só para os transistores de efeito de campo, mas também para os transistores de junção. Tá? Então, por isso é importante você conhecer as técnicas de polarização. Bom, vamos ver também amplificadores, né, com MOSFETs. Entre aqui eu vou destacar o par diferencial, que inclusive está em outro capítulo, tá? Mas nós já vamos nos adiantar um pouco. Tá? Vamos comentar também sobre o inversor lógico, né, e a lógica CMOS. Tá? É uma das principais aplicações do transistor de efeito de campo, né, o MOSFET. Né? É por isso que ele hoje é tão usado. Né? É pelo sucesso dele na fabricação de lógicas em circuitos digitais. Tá? Então é importante você conhecer, né, como funciona esse tipo de circuito nessa situação, né, como funciona a chamada potência dinâmica, né, e o que é que ela hoje representa, né, em termos dos circuitos de baixa potência que temos por aí. Tá? Bom, essas três primeiras etapas, acho que a partir daqui, antes de chegar nos espelhos de corrente, que vamos ver, né, e vamos ver também esse segundo ponto aí, drivers, estágio de saída. Né? Mas antes eu vou introduzir, né, o transistor do capítulo 5, o transistor de junção. Né? E vamos dar uma olhada também em polarizações, né, vendo esses transistores de junção. E vamos ver também amplificadores, né, com transistores de junção. Tá? E aí vamos ver também espelho de corrente e resistência ativa já com os dois transistores. E vamos ver drivers e estágio de saída também com os dois transistores. Tá? Bom, isso é o que eu estou esperando até, né, com isso aí, possivelmente a gente fecha, tá, o nosso período, né, fechamos aí, né, a segunda unidade e aí vocês vão poder fazer os projetos de vocês, né, se baseando nessas teorias aí, tá, pessoal? Então, com isso, terminamos a aula de hoje, pessoal. Lembro que eu deixei para que vocês estudem, tá, as seções de polarização, tá? Eu vou cobrar isso nas nossas aulas síncronas, tá? Então vão lá, estudem e vamos tirar todas as dúvidas lá, ok? Um abraço a todos e até a próxima.